Muito boa noite, salve, salve amantes do futebol, começando Cadeira Cativa. Hoje, Luiz Carlos Reck não está aqui com vocês, pois já está lá na Arena do Grêmio, iniciando os trabalhos também pela rádio, aceitando o convite dele, da equipe, do Bruno, do Maurício. Cá estou eu, Thiago José Albrecht, TJ, narrador, radialista. Estou com vocês até às 8h30, 20 horas e 30 minutos, fazendo esse esquenta em todos os sentidos, um final de tarde, um começo de noite gelado em Porto Alegre, também Canoas e região metropolitana. E hoje, 20 de agosto, então, essa véspera, esse esquenta para o jogo do Grêmio, e também já véspera ou antevéspera aí do jogaço de bola que o Maracanã vai receber amanhã entre Esporte Clube Internacional e Flamengo, Flamengo e Esporte Clube Internacional. Então você é nosso convidado. Você pode também participar conosco na live do Facebook, facebook.com/Luiz Carlos Reck. Tem também o WhatsApp do programa, 51995882374. No Twitter é o @CadeiraCativaRS, para você também participar, mandar a sua opinião, para você conversar conosco. E também temos a transmissão ao vivo pela TVN Canal 19, via cabo nas regiões de Canoas e São Leopoldo. E também é o canal Cultura, TV Cultura, retransmissora oficial da TV Cultura aqui na região metropolitana. Conosco hoje, Felipe Assunção, ex-conselheiro do Esporte Clube Internacional. Seja bem-vindo, Felipe. Temos também o Roberto Titz, gestor esportivo, torcedor do Grêmio. Seja bem-vindo, Roberto. E também o jornalista e advogado esportivo Geraldo Andrade também está conosco aqui nesta noite. Vamos começar então pelo Grêmio, que vai a campo logo mais. Deixa eu dar uma lida aqui nas principais do Grêmio porto-alegrense, para a gente já repercutir com o Roberto, o Felipe, também o Geraldo. O Grêmio recebe o Palmeiras agora às 21h30 na Arena, 9h30 da noite. E o Renato deve então repetir a equipe que vem atuando. Paulo Vitor, Leonardo Gomes, Jeromel, Kahneman e Cortez, Maicon e Matheus Henrique, Alisson, Jean-Pierre e Everton e o pivô com o André. O Grêmio não tem nenhum jogador pendurado. Pode bater à vontade, se for o caso. Não tem problema para o jogo de terça que vem. O provável Palmeiras, que é importante também nós darmos uma olhada. O Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Diogo Barbosa. Felipe Melo e Bruno Henrique. Gustavo Scarpa, Zé Rafael, William e Dudu. E na frente, Luiz Adriano. A expectativa da Arena é de 49 mil pessoas hoje lá no Maitá. E depois também ainda vamos falar sobre a Atalanta da Itália, que está de olho em Lionel Messi, o Luan, camisa 7 gremista, está negociando o Grêmio e o Atalanta está preparando uma proposta oficial pelo Luan, mas vamos primeiro falar do jogo. Meu caro Roberto Titz, o que te parece? É repetir a escalação e mandar a campo. Boa noite. Boa noite aos colegas. Uma boa noite especial hoje ao Xavier, aqui, o estudante de jornalismo, que está enveredando para o caminho do esporte, veio prestigiar e ver a dinâmica do programa. Lembrou, é bom, hein? Porque lembrou que lá em 2004, 2005, o Esporte Clube Ubra fez sucesso no futebol e ele já acompanhava desde então. Sim, penso que sim. O Grêmio, nós temos algum tempo discutindo aqui essa dinâmica ali do meio de campo, talvez a marcação ali de Maicon e Matheus. Nós estamos discutindo a relação do Jean-Pierre, mas sobretudo a relação do 10 com o 9, e aí a discussão ultimamente estava mais sobre o colo ou os ombros do André ou Tardelli, enfim. Mas os últimos jogos do Grêmio mostraram que o Renato está convicto por conta do que ele vê em treinos, obviamente, e deu certo no último jogo, é uma questão de repetir. A questão só que eu coloco em discussão é que talvez não se repita tão facilmente, e tu estavas no último programa em que nós conversamos sobre isso,
tão facilmente a lógica de que um Grenal na próxima fase se desenhava na Copa do Brasil mais facilmente contra Cruzeiro e Atlético. E agora o osso é um pouco mais duro, né? Nós estamos pegando Palmeiras e Flamengo, eu falo da dupla como um todo, e é um jogo que não é jogo de carta marcada, não é um jogo jogado, é um jogo que o resultado aqui faz a diferença. O campeonato é outro, porque tem a questão do gol qualificado. Pois é, sobre isso até deixa eu interromper a tua fala, até se os outros dois colegas também quiserem debater. Quarta-feira passada todos disseram que o Jeromel voltou a ser Jeromel, jogou bem, foi aquele Jeromel que a gente conhece, é o novo capitão da equipe do Grêmio. Então queria saber, na opinião de vocês, hoje a zaga do Grêmio vai ser protagonista, haja vista duas coisas. Primeiro, não pode tomar gol em casa, e segundo, que o Palmeiras é um time que dificilmente não faz gols. Qual é a opinião de vocês, já também colocando os nossos queridos Geraldo e Felipe Assunção? Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Eu gostaria de fazer, como a gente fala no direito, uma preliminar com relação ao que vai acontecer no Rio Grande do Sul nos 2 próximos dias, hoje e amanhã. Hoje, terça-feira, com o Grêmio, e amanhã com o Internacional. O Estado está de parabéns, né, com as suas 2 grandes equipes numas quartas de final da Copa Libertadores da América. Imagine se essas 2 equipes passarem por esses adversários, o que todos nós estamos torcendo, que o Grêmio passe pelo Palmeiras hoje, que é um jogo bem complicado, todos nós sabemos, não dá para se dizer, tem vantagem, quem é que leva... Não se sabe absolutamente nada. Foram protagonistas nos anos 90, Grêmio e Palmeiras, de um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. O Internacional enfrenta o Flamengo amanhã. Eu estava ouvindo hoje, provavelmente nós temos 60 mil pessoas no Maracanã. Imagina essa pressão que o Inter vai enfrentar amanhã. Mas o estádio está protagonizando um espetáculo à parte, porque poucas vezes nós tivemos Internacional e Grêmio em quartas de final de Copa Libertadores e Copa do Brasil, que pode acontecer um Grenal na final. Embora eu acho que o Inter enfrenta uma situação meio complicada com o Cruzeiro, porque o Cruzeiro veio completamente diferente nesse jogo passado, né? Eu acho que o Grêmio jogou muito bem contra o Atlético Paranaense, mas nós temos que entender uma questão. O Atlético Paranaense também não é lá essas coisas, é um clube, um time completamente diferente do Palmeiras, né? É muito diferente do time do Palmeiras. Mas eu acho que o fato de terem feito uma bela partida, um bom jogo, isso já credencia o Grêmio para fazer uma grande partida contra a equipe do Palmeiras. E há um detalhe importante, são 2 grandes equipes, e certamente o Palmeiras não veio ao Rio Grande do Sul para se fechar talvez um empate, embora seja um empate um resultado positivo. Eu acho que vai ser um jogo aberto, com as 2 equipes tentando gols, embora o que eu veja e que a gente deixa bem, pelo menos a entrevista que foi dada nessa semana pelos jogadores do Grêmio, é de que não pode levar gol para depois, quem sabe, fazer um gol. O importante é não levar gol em casa, porque o gol é qualificado. Eu acho que o Grêmio ganha esse jogo hoje, né? Nem que ganhe por 0,5-0, mas eu acho que acaba ganhando o jogo, porque, como eu disse, é um jogo que vai ter a presença do torcedor, o apoio do torcedor, e tem uma história em tudo isso também, né, Thiago? O Grêmio é um time copeiro. Sim. Sempre no final ele acaba fazendo grandes partidas, belas apresentações, então por esta razão provavelmente nós tenhamos quem sabe, uma vitória do Grêmio hoje à noite, né? Legal, daqui a pouco eu volto então com o Roberto. Eu te interrompi bem naquela hora que você falava da questão do gol fora de casa e tal, mas Felipe Assunção, ex-conselheiro do Inter, vai dar Grêmio hoje? Felipe, boa noite. Então, boa noite, Thiago, boa noite, Geraldo, boa noite, Roberto. Entrando na discussão já, a pauta Grêmio. Primeiro, reforçar também a questão que o Geraldo colocou, acho que 100 anos de história da dupla Grenal, né? 2 clubes centenários acima disso. Nunca se passou um momento tão igual, como se diz na gangorra, um momento para nós exaltarmos, um momento para nós aí degustarmos desse prato, né? Que é essas quartas de finais da Libertadores e se aproximando em uma final de Copa do Brasil. E já entrando nessa questão aí da pauta do programa do Grêmio, eu acho que na Libertadores estão os 4 melhores times do Brasil realmente hoje, nessa performance aí de Libertadores. E o que eu vejo só de diferença é que dos 4, Inter, Grêmio, Flamengo e Palmeiras, e aí quero entrar no que tu colocaste, já para passar para o Roberto que
debate mais a questão do Grêmio, é a seguinte questão. O Grêmio desses 4, para mim, é o que menos apresentou performance no primeiro semestre. Não pelo meu coloradismo, não por isso, até porque eu acho que o Inter ganhou espaço, reforçou o seu time. O Inter começou a realmente ter um conjunto eficaz, um conjunto de segurança no momento que pegou o grupo com o River Plate. E a vitória e a passagem de fase contra o Palmeiras é que realmente legitimou o Inter a competir, a estar nessas fases. Agora, diferentemente do Grêmio, eu acho que o Geraldo colocou bem, o Grêmio ainda não foi... O Grêmio, eu acho que ainda não teve um real adversário para medir essa tal força do Grêmio, que o Grêmio a gente sabe que vem de um histórico recente de vitórias. O Grêmio tem um grupo, sim, com uma sequência boa de trabalho. O Renato é o treinador hoje de maior tempo no futebol brasileiro. E o que acontece disso? Quais foram os adversários do Grêmio nesse primeiro semestre? Vamos fazer uma anamnese então, aqui. Só para entrar nessa linha, tu colocaste bem... No último jogo contra o Atlético Paranaense, o Jeromel voltou a ser o Jeromel, o Grêmio voltou a ser o Grêmio. Eu acho que o Grêmio não voltou a ser o Grêmio daqueles últimos 2 anos. Eu acho que o Grêmio dos últimos 2 anos não é o Grêmio campeão da América. Então a grande prova vai ser contra o Palmeiras. E acho que desses 4 times aí, o Grêmio é o que menos apresentou performance. E jogar 2 vezes contra o Palmeiras, como nós já jogamos a gente viu o quanto é difícil. O Inter passou no limite do limite. E o enfrentamento mais de 2 vezes com equipes com um esquema tático, peças individuais de maior qualidade é muito difícil. Então eu acho que o Grêmio tem um difícil enfrentamento e vou dar minha opinião já antes, que o bom é a opinião. Dificilmente o Grêmio passa, na minha opinião. Vão ser 2 jogos de muita disputa, mas o Palmeiras eu acho que tem uma equipe muito mais preparada no momento que o Grêmio. No momento. Eu acho que tem vários ingredientes. A fala inicial tua é muito boa, porque... Ela desperta, ou provoca, ou estimula vários pontos nesse debate. O primeiro deles é a gente fazer uma breve recordação de anamnese, né? O Grêmio está disputando com o Atlético Paranaense, uma semifinal de Copa do Brasil. O Atlético Paranaense é um time médio grande, está longe de ser. Mas eu quero saber de você se vale como um teste, porque o Atlético Paranaense é campeão da Sul-Americana e disputou com o River Plate a Recopa Sul-Americana. Antes teve o Bahia, que também é um clube campeão brasileiro médio-grande. Me fugiu agora, até se o Bruno estiver no ponto. Quem que foi as oitavas de final do Grêmio na Copa? Botafogo? Não. Quem que o Grêmio pega nas oitavas de final? Juventude. Juventude Série C, bem lembrado. Juventude, Bahia e Atlético Paranaense. E aí, vamos começar por esse ponto então, abrindo para todos vocês aqui, Felipe Assunção, ex-conselheiro do Inter, Roberto Titz, gestor esportivo, né? Para quem está chegando agora é bom a gente apresentar. E aqui na ponta direita o Geraldo Andrade. O Grêmio ainda não pegou adversário até aqui na temporada, pessoal? Mas eu acho que isso não é fundamental. Sinceramente, eu concordo em grande parte com a fala do colega, no sentido de que o Grêmio, dos 4, talvez tenha chegado, e por conta até dos adversários que enfrentou, uma condição talvez inferior. Eu disse isso no programa anterior, quando nós falávamos sobre favoritismos, né? De que o Inter, por exemplo, de todos que chegaram envolvidos, tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores, o Inter é que estava no melhor momento. E acho que posso manter esse pensamento ainda. Algumas coisas, alguns fatores fazem uma final ter um determinado desenho. Especificamente, meu raciocínio sobre esses 2 jogos é o seguinte. Em primeiro lugar, Filipão e Renato vão se respeitar muito mais do que Flamengo vai respeitar o Inter. Por conta da história dos dois, por conta da história dos clubes e enfrentamento desses clubes, por conta de que o Palmeiras também, inclusive quando pegou o Inter, não estava mais na sua melhor forma. O Palmeiras caiu muito da Copa América para cá. E o Luiz Felipe sabe que ele não podia mais colocar o pé no acelerador. O respeito que Palmeiras e Grêmio se enfrentam é muito por conta, não daquele histórico que as pessoas ficam se apegando, 2000 e alguma coisa, 90 e alguma coisa, não, mas o histórico recente dos times no sentido da capacidade dos dois de fazer uma final, não importa de qual campeonato.
Por outro lado, eu acho que o Flamengo, por ser um azarão e por ter um técnico estrangeiro que muito pouco se envolve com isso, vai ter um Maracanã com 60 mil pessoas, eu acho que o Inter vai pegar talvez o pior dos cenários para qualquer lado entre os quatro, que é amanhã no Maracanã contra. O Grêmio, por exemplo, vai jogar no Pacaembu, não vai jogar na Arena, da Allianz Arena. Arena. Então, eu acho que isso é um primeiro dizer. A segunda coisa é que nessa briga de cachorro grande tem um fator novo que eu acho que mereceria também um debate depois que os colegas se manifestarem a respeito desse encontro, que é o fato, eu via hoje o primeiro balanço do VAR, acaba-se um pouco, né, ou pelo menos minimiza-se a discussão daquele debate eterno do poder econômico do centro do país. Sim. Grêmio e Inter estão jogando contra os dois times mais ricos dos dois centros maiores do futebol brasileiro, e aí eu estou falando maior no sentido político, que é Rio e São Paulo, ou seja, Palmeiras e Flamengo. O VAR hoje veio para ajudar nisso. Se nós pensarmos que o VAR, de alguma forma ou de outra, está equilibrando a justiça no futebol, menos pode-se especular sobre um possível ganho político de Palmeiras e Flamengo numa final, que convenhamos nós, seria muito mais interessante para a Globo transmitir na cabeça da Globo um Palmeiras e Flamengo na final, que são os dois times ricos, do que um Grenal, por exemplo, numa final de campeonato, ou numa semifinal, não importa o caso da Libertadores. Então, acho que são fatores que pesam. Nesta hora, não pesa. E para finalizar, não pesa só isso. E para finalizar, tem um outro fator que o Inter vai ter que trabalhar para nós dizermos que o Inter se coloca com um pequeno favoritismo sobre os quatro, que é o Odair Hellmann. Eu acredito que o Odair chegou naquela encruzilhada em que ele precisa ganhar. E tomar decisões num jogo contra, eventualmente estar perdendo, e essa decisão fazer o Inter, ou levar o Inter a ser campeão, é uma coisa que pesa muito, que não pesará sobre Renato e Luiz Felipe Scolari. Não pesará. Sim. Renato e o Filipão vão saber o que fazer na hora do aperto, ganhando ou perdendo. Eu não estou dizendo aqui nem um pouco mais a favor do Renato, nem um pouco a favor do Felipe, porque são pessoas, o Filipão, são pessoas que estão acostumadas com decisões. Geraldo Andrade, jornalista e advogado esportivo, esse confronto com o Palmeiras vai separar o homem do menino, ou seja, o Grêmio vai ter aí o seu primeiro batismo de fogo nessa temporada, ou você acha, discordando até do nosso Felipe Assunção, de que o Grêmio já teve sim testes mais fortes e que chega num bom momento? Eu acho que o Grêmio, ele chega num bom momento e eu não consigo, eu gosto sempre de contextualizar as questões. Por exemplo, o Grêmio tem um treinador que está praticamente há 3 anos, acho que está o Renato no Grêmio, né? E isso representa muito. O Internacional também está com o Odair há 1 ano e meio, acho que, não sei precisar o tempo, mas está há esse tempo no Internacional. Mas o Renato está fazendo um trabalho já há um bom tempo no Grêmio e ele conhece as peças e ele tem feito mudanças dentro da equipe que só um treinador com esse tipo dele pode fazer. Uma delas é essa questão do Luan, por exemplo, né? Eu não sei se um outro treinador teria o peito de tirar o Luan do time. Sim. Porque o Luan foi considerado o melhor jogador da América em 2017 e hoje ele está no banco de reserva, podendo até ser negociado. Inclusive, há quem diga que está na hora do Luan sair para outra equipe. Já vamos, inclusive, falar disso aqui no programa. E esse menino que tomou o lugar do Luan, olha, se ele seguir fazendo o que ele está fazendo, o Luan dificilmente vai... O Patrick? O Patrick ou que está no time? O Jean-Pierre. O Jean-Pierre tem feito um belo trabalho. Eu acho que o Grêmio, o que a gente tem que separar um pouco, que eu vejo, é essa questão, por exemplo, o Grêmio enfrentou o Atlético Paranaense, que para mim é um grande clube, mas não representa em nível nacional um adversário do nível do Grêmio. E essa é a velha história que a gente tem levantado várias vezes, a questão do Campeonato Gaúcho. O Internacional e o Grêmio jogam o Campeonato Gaúcho, goleiam todos esses times, vamos para o Brasileiro agora. Chega no Brasileiro, é completamente diferente, né? E a mesma coisa a questão do Atlético Paranaense. É um clube que conseguiu desclassificar, um grande clube foi
e houve essa disputa agora, e está vindo nessa disputa com o Grêmio, mas o Grêmio tem que cuidar bastante essa questão, porque ele vai enfrentar um outro adversário com outro tipo de nível. Agora, realmente, eu concordo com o Roberto que hoje vai ser um jogo de respeitabilidade. Tanto o Renato respeita a equipe do Palmeiras em função do Felipão, como o próprio Felipão, pela história do Grêmio, pelo que ele passou no Grêmio, também vai respeitar o Grêmio. Então vai ser um jogo de respeitabilidade. Quem fizer um grande jogo hoje, e pode até que aconteça um empate, né? Mas quem fizer um grande jogo hoje, eu acho que está credenciado para, quem sabe, passar a próxima fase da competição, né? É um grande arcabouço de opiniões e de ideias, de análise. Você viu aqui que nós temos um cardápio farto de opiniões, de análises. É o esquenta para o jogo, hein? Já 21 horas e 30 minutos, tem Grêmio e Palmeiras. A gente vai falar um pouquinho ainda mais de Grêmio, tem a possível saída do Luan. Quero também ler quem está participando, interagindo com a gente. Vamos falar de Esporte Clube Internacional. O Inter que essa tarde viajou para o Rio de Janeiro. Já a gente vai provocar também o Felipe Assunção, ex-conselheiro torcedor do Inter, para saber o que é que ele está achando dessa preparação. Mas antes eu tenho um recadinho muito especial para você. Olha só, a gente falar sobre a possível saída do Luan. A Kelly Tirelli, Colorado, dando boa noite. O Paulo Roberto Marques, também Colorado, dando aqui boa noite. O Ronaldo Sanhudo está dizendo boa noite, Grêmio 2-0. O resto é mimimi. Está confiante o Ronaldo Sanhudo. Alexandre Assunção, boa noite, bom programa, pessoal. Valeu, Alexandre. Jorge Retamoso, ok, já decidiram que o Grêmio está fora, vão sofrer. Reclama o Jorge, usando também um pouquinho de ironia. Marlido Possante, mas, meu secretário, fala bem do Inter aí, beijos. Um beijo para Marli. Vou falar bem do Inter, claro, como não? Como do Grêmio, né? Quem sabe 2 Grenais em 2 competições diferentes. Paulo Samuel Albrecht, lá em Pirassununga, São Paulo. 1-0 hoje é goleada para o Grêmio. A Lígia Madalena em Curitiba, boa noite assistindo. Que horas é o jogo? 21h30. Isolde Schmidt Clauda, legal, vou compartilhar, legal, compartilha mesmo. E se você quer participar com a gente, olha só, deixa eu ler para você a interatividade do Cadeira, facebook.com/Luiz Carlos Reis, estamos tendo a live lá. Obrigado a você que está assistindo pela live. Temos também o Twitter, @CadeiraCativaRS. E tem também o Zap aqui do Cadeira, 5199-582374. Daqui a pouco a gente vai passar a falar de Esporte Clube Internacional, mas antes da gente virar a chave para o lado colorado, o Atalanta está preparando uma proposta para levar Lionel Messi, o Luan, camisa 7, o rei da América em 2017. Fala-se em algo em torno de 8 a 10 milhões de euros. O Grêmio quer 15 ou 18, que é a multa. E aí, começando por você, Roberto, é hora do Luan sair do Grêmio? Você acha que essa proposta do Atalanta é boa para o Grêmio e para o atleta? Olha, o que faz a história de um jogador no clube, e o Luan tem a mais bonita das histórias, né? O título, o Rei da América, goleador da Arena, são fatos que vão construindo e que vão ficar no imaginário e na memória da torcida. E eu acho que o Luan foi abraçado pela história do Grêmio para o resto da vida. A gente não pode desconsiderar que hoje o Luan vive, por outro lado, um momento ruim. O Renato deu chance para ele, ninguém sabe direito o que está acontecendo. Às vezes dizem que essa lesão também dele pesa um pouco. Enfim, eu acho que neste momento, sinceramente, o sentimento que eu vejo da torcida do Grêmio é que se for um bom negócio para o Luan e for um bom negócio para o Grêmio, eu acho que não é um mau momento para o Luan ir. Não acho que tenha que rasgar dinheiro também, porque ele é um jogador de potencial. Se não for agora, ele ainda tem 1 ou 2 anos para ser vendido e poder aumentar essa proposta e ainda render pelo Grêmio. Mas, por outro lado, se a proposta for a contento e mais do que isso, né, pela idade que ele tem, tranquilamente o Luan pode voltar daqui a uns 5, 10 anos a vestir a camisa do Grêmio e continuar essa bela história. Não acho que a torcida do Grêmio vá fazer motim no aeroporto se ele for. Então, é um momento que talvez seja oportuno para todos.
Geraldo Andrade. Eu acho que o Luan é um grande jogador e o cara não desaprende a jogar futebol, né? Não tem como desaprender. O que ele fez em 2017 ele não poderia ter desaprendido. Eu acho que o Luan sofreu um desgaste, o que é até normal pela conduta do jogador nesse meio tempo no Grêmio. Ele me parece assim que talvez tenha que virar a página e partir para um segundo momento. Eu vejo que seria necessário uma saída do Luan até para uma questão de amadurecimento do atleta, né? Vários atletas, a gente conhece vários atletas que acabam saindo do clube, amadurecendo, indo para outro clube, crescendo até profissionalmente. Quem sabe seja um momento dele sair do clube, crescer profissionalmente, indo para um outro clube. Eu só lamento porque o Atalanta não é um dos grandes clubes, né? Ele poderia ir para um clube, mas eu acho que... Ainda que vai jogar a Champions League, inclusive vai mandar os jogos no San Siro, que é o estádio do Milan, 60 quilômetros lá. Mas o campeonato italiano ainda é melhor do que o inglês, né? No caso, pela característica do Luan, eu digo, né? É menos físico, né? Um pouquinho mais... Mas eu vejo que acho que é o momento dele sair, é o momento que o Grêmio só tem que fazer um belo negócio, o Grêmio não dá para rasgar dinheiro. E o jogador acaba sendo substituído. O caso do Everton, por exemplo, quando venderam o Pedro Rocha. Não tinha substituto por ele. Daqui a pouco surgiu o Everton e, nossa, o que é esse jogador aí, né? Eu acho que é o momento. Agora é engraçado que na época que venderam o Pedro Rocha, o cara do momento era o Luana. E hoje, o Everton, que pode ser o cara do momento para ser vendido, surge a venda do Luan. Né? Mas é o momento, eu acho que tem que fazer o Grêmio tem jogadores substitutos. Patrick, o Jean-Pierre. Esse Jean-Pierre é um jogador fora do nível, do padrão, um espetacular jogador de futebol. E, aliás, eu quero fazer um adendo aqui com uma coisa interessante que eu tenho visto, eu não sei se vocês podem concordar ou não, eu tenho visto poucos grandes cobradores de falta no Brasil. E o Jean-Pierre, eu acho que é um deles. E eu fiquei sabendo isso ontem ou hoje, eu não lembro, que ele é um dos jogadores que permanece depois do treinamento cobrando falta. O que muito pouco se vê hoje por uma questão até conjuntural dos clubes, da fisiologia, de outras coisas, mas ele tem mostrado isso, tem mostrado força de vontade, quem sabe através disso aí surge um grande jogador. Né? Felipe Assunção, você como até o último mandato conselheiro do Inter, estamos falando aqui de um atleta do Grêmio, mas você conhece os bastidores de clube. Chega uma hora que o atleta, que os bastidores conspiram para que o atleta vá embora, não obstante o Grêmio dizer não queremos que o Luan vá. Chegou, e o Inter também passou uma situação semelhante com o Rodrigo Dourado, que agora inclusive está com uma lesão que não se sabe quando volta, mas eu quero saber de você, a sua opinião. Chega uma hora que o bastidor diz, olha, o cara tem que ir, vai entrar uma grana para o clube... Não é um clube tão grande, mas é Champions League, vai pegar Juventus, Milan, Internacional, e vai jogar com outros clubes. Chegou o momento do Luan ir embora, na tua análise, Felipe, pela tua experiência? Acho que sim, e vou pegar o contexto do que o Roberto colocou aqui. Questão do orçamento dos clubes. Partindo da premissa que Grêmio Internacional, quando tiver os bons resultados, eu vou recapitular um pouquinho para justificar a resposta, o Inter de 2001, 2002 até meados de 2010... tinha a política de revender 2 jogadores por ano. E conseguiu exercer e praticar essa política e teve sucesso. E o Grêmio, respectivamente, agora, nesse período aí de 2 anos, indo para 3 anos em sequência de títulos, conseguiu também, né, ter uma base de formação. Então, partindo dessa premissa, o Luan faz parte desse pacote de uma política de futebol que deu certo e que dá certo para nós no Rio Grande do Sul. Por quê? Não tem como tu brigar com o Palmeiras, com o Corinthians, com o Flamengo, com o dobro do orçamento. O orçamento da dupla Grenal hoje em torno de 26, 27 milhões mês, né? A gente está falando de 360, 350 milhões ano. Tu pega o Flamengo com 600, tu pega o Palmeiras com 600. Então, se tu não tiver essa política de trabalhar o teu produto, que é o jogador, tu não consegue competir. E hoje, Grêmio e Internacional só estão entre os 4 melhores do Brasil, pegando aí como performance a Libertadores, essas quartas de finais, porque sabem executar essa política e em algum momento souberam. Às vezes melhor, às vezes pior. E aí, entrando na questão Luan, eu acho que às vezes perde o tempo um pouco dessa comercialização, o tempo do jogador,
E, na minha opinião, o Grêmio, naquele momento, não só de valorizar o seu produto e aquele jogador que foi o melhor jogador da Libertadores naquele ano quando foi campeão, o Grêmio supervalorizou e perdeu o momento de vender ele. Que eu acho que agora não pode se repetir com o Everton, que foi o que aconteceu com o Rodrigo Dourado. O Rodrigo Dourado surgiu em 2015. Falava assim, 25, 30 Não, milhões. mas surgiu em né? 2015 como uma novidade e o Inter semifinalista de uma Libertadores jogando um futebol em alta performance. Então, às vezes ali o dirigente também sabe o momento certo, enfim. Pegando o caso do Luan, eu acho que não tem dúvida, se surgiu realmente, oficialmente, essa proposta, é a hora de vender. Até porque o Grêmio perdeu a supervalorização do momento e outra. A performance nesse 1 ano e meio de Luan, vamos ser sinceros, é terrível, né? Sim. Como atleta, no Pra sentido muitos... daquele que ele poderia entregar. Então o Grêmio tem que aproveitar o momento e esse momento também tem que ficar de olho, que é um momento não parecido agora, mas quem sabe daqui a 6 meses também, do Everton. O Everton teve o boom, né, da Copa América, o Everton vem performando muito bem, é um dos melhores jogadores do Brasil hoje em atividade. Para mim, junto com o Dudu aí, junto com o próprio Edenilson em funções diferentes, são jogadores que estão despontando hoje. Mas o dirigente aí tem que ter ali o senso, né, de ver quando é o momento desse produto e ver o que vai viabilizar no caixa e no futuro do clube, mas é fundamental. Então, respondendo, é o momento, se surgiu a oportunidade, é o momento de colocar o Luan no mercado. O Everton, a algum ponto da história vai aparecer alguma coisa que não ficou muito claro, né? Porque ficou muito estranho essa questão dele já meio que estar se despedindo, botar aula de inglês na internet. Me parecia que a coisa estava tão grandemente encaminhada e, de repente, o que se escuta ou o que se escutou era de que simplesmente não apareceu uma proposta. Então, ou essa proposta apareceu e fez-se a ideia de que não, até para justificar que não houve a venda, ou essa proposta, bom, enfim, foi irrisória, não tão grande quanto se esperava. Mas alguma coisa a gente ainda vai descobrir a respeito do Everton. Para nós gremistas, que bom, são 6 meses ainda que nós vamos ter o Everton com a gente, já que a principal janela já fechou. Mas foi realmente muito estranho isso que aconteceu com o Everton, e acho que o Everton ainda vai estar em grande nível até o final do ano e isso vai acontecer de novo. Inclusive, só antes de eu passar para você, Geraldo, essa proposta pelo Luan surpreende a muitas pessoas por esse ingrediente que tu disseste, Felipe. Que há 1 ano, 1 ano e meio, mais ou menos, o Luan não é nem sombra, nem o brilho da coroa de Rei da América. Ainda que, em defesa dos dirigentes do Grêmio lá em 2017, a proposta mais gorda pelo Luan, que vem da Rússia, que depois leva o Pedro Rocha, é em meados de 17. Então, se o Luan sai naquele momento, o Grêmio não teria o seu Rei da América gastando a bola e campeão da América posterior. Então, não obstante ter perdido o timing, a diretoria do Grêmio prefere que o Luan fique para tentar o tricampeonato, que depois acabou acontecendo. Então, há um desagravo aí para os dirigentes nesse sentido. Não pegar os 18, 20 milhões do Spartak, se não me engano, na época, né? Preferiram ficar com o jogador, até especulando que ele poderia valer mais. Não valeu, aí está se falando em 8 a 10 milhões de euros. Mas eu concordo com você, principalmente com o que o Felipe falou, é a hora do Luan. Eu acho que se esse dinheiro, 8 a 10 milhões, vier oficialmente, é bom para o atleta que vai para um clube, digamos que seja aí um Atlético Paranaense, um Bahia da Itália, não é nenhum Grêmio internacional, mas vai jogar num San Siro, vai jogar uma Champions League e vai enfrentar os grandes da Itália, o Atalanta, que está super motivado. Mas, Thiago, então. O dirigente, obviamente, é o produto dele, ele tem que preservar o clube. Agora, no meu caso, por exemplo, hoje torcedor, avaliando futebol, a gente tenta avaliar sempre no papel de dirigente, porque trabalha estatutariamente pelo clube e trabalha pelas coisas legais do clube. Mas assim, o Luan até ontem era peça fundamental para uma troca, até com o próprio Palmeiras, de 1 ou 2 jogadores. Cruzeiro, então, muitas vezes a gente sabe que no mercado de futebol, às vezes a plantação de uma notícia é para dar pouquinho fundamentar ali na frente uma possível venda. E a gente sabe aqui, quem é da aldeia, como se diz aqui no Rio Grande do Sul, sabe que o Luan teve diversos problemas extracampo, né? Sabe? Então, assim, se isso realmente surgisse, a proposta realmente... Diz que tinha gente na arena aí sábado assistindo Se realmente ao jogo, é verdade, eu acho que não tem emissários do dúvidas. Atalanta. Quem está de fora, como a gente, avaliando como torcedor e, claro, também preservando algumas questões, eu acho que é o momento do Grêmio, não tem dúvida, se tiver proposta, o Grêmio até vende. E até bem abaixo desse valor, por tudo isso que aconteceu. Geraldo. Agora, essa questão,
foi falado anteriormente com relação a segurar o jogador, que é a história do cobertor curto, né? Destapa a cabeça e tapa os pés. É o caso do Inter com o Edenilson também, né? Que conseguiu segurar, que é um jogador hoje, sem dúvida. Daqui a pouco a gente vai discutir essa questão do Inter, amanhã a possibilidade de jogar ou não. Agora, eu estava ouvindo hoje, por exemplo, e o Felipe tinha falado antes com relação à questão financeira. O Internacional Grêmio gasta em torno de 10 milhões por mês com jogadores. O Flamengo e o Palmeiras gastam em torno de 20 milhões. Isso é o dobro do orçamento do Internacional e Grêmio, né? É muito dinheiro. Então, você consegue manter uma equipe com o nível que tem o Palmeiras, porque o Palmeiras, por exemplo, hoje coloca o time titular e o time reserva... Se bem que acho que tu tá chutando baixo o Grêmio e Inter 10 milhões. Até daí entra numa questão... É mais que isso. Na realidade, esse é o ativo do grupo que está aí. Só o Tardelli é mais de 1 milhão de picanhas. A folha do Inter, vão discordar alguns, mas assim... vou dar um exemplo aqui. O Anderson ainda continua sendo pago. Estou dando um exemplo. Sim, concordo. Sim. Mas no balanço financeiro, só para corroborar... A folha é muito maior, a folha da dupla Grenal hoje é em torno de 15, 16 milhões, se tu pegar na realidade, pelo orçamento. E a folha de Flamengo, Palmeiras é 32 até 36. Hoje, em média, eles arrancam pagando 1 milhão. Hein? Metade do time já arranca em 1 milhão. Né? E tratando de Flamengo, deve ser mais do que isso. Se tu pegar a defesa do Grêmio hoje, vai chegar quase aí 3, 4 milhões de reais. Só a defesa titular, goleiro... Miolo de zaga, os 2 laterais. O Cortez já está no seu 3º contrato com o Grêmio, campeão da América. Bom, enfim. Mas termina... Desculpa. Não, é só geral terminar depois o Tite. É uma faca de 2 gumes, né? Porque ao mesmo... Alegrete a gente de 2 legumes. Porque o Palmeiras quase começou a acontecer isso agora com o Filipão e com absoluta certeza aconteceu com o Abel no Flamengo, antes de vir o Jesus. E o Jesus veio porque vem de fora e vem com estrela, vem com grife. A questão da folha de pagamento passa também por administrar vestiário. É complicado ter tantos jogadores de tanto nível ganhando um salário tão alto, em alguns casos sendo o 3º reserva de uma determinada posição. Se tu não tem um Luiz Felipe que segura a bronca, e aí veio o Jesus com grife para tentar salvar o Flamengo sobre esse aspecto, é um problema complexo de administrar grupo. Quando eu falava da questão do Odair, que vai ter agora, está chegando no seu momento de decidir se afinal vai ser campeão ou não, virar o fio de uma promessa para um grande treinador, e isso não é fácil, vale para administrar vestiário também. O Abel é o Abel e não soube administrar o vestiário do Flamengo. Por isso que até isso vai pesar nos resultados, podem ter certeza. O Flamengo vem numa situação contra o Inter, até por conta disso, muito forte, os jogadores têm essa pressão interna, bom, que bom que o futebol é assim, né? Que bom que a lógica não é tão lógica, que o futebol nos permite tantas possibilidades, né? Quem souber administrar todas essas variáveis melhor, a gente vai ver fazendo a final do campeonato mais adiante. Felipe Assunção. Mas na regularidade, se nós formos avaliar, a questão do orçamento pesa sim. Se nós pegarmos desde que foi constituído o campeonato de pontos corridos, só ganham os melhores. E eu não vou ir muito longe. Claro que sempre vai existir a exceção, como existiu na Inglaterra, o Leicester lá, enfim. Mas se tu pegar aí nos últimos 5 anos, quem ganhou o Campeonato Brasileiro estão entre os 5 maiores orçamentos do Brasil. E hoje no Brasil são 2 times, né? Corinthians ganhou 2 vezes e Palmeiras nos últimos 4 anos. Mas vamos pegar o Cruzeiro... Mas por conta de ser ponto corrido, tem que ter essa variável. Mas eu quero chegar lá, essa avaliação para chegar no mata-mata. Então, partindo dessa avaliação, a gente já vê que os orçamentos, os maiores orçamentos, têm resultado sim. E aí entra a questão do mata-mata, a questão da competência. Aí eu acho que a dupla Grenal tem competência, sim, apesar, por exemplo, do Inter, eu questiono algumas coisas, o Inter nos últimos 10 anos teve os maiores faturamentos da história e não teve novas práticas administrativas. Não teve. Por isso que não conseguiu vencer nos últimos anos. Diferente do Grêmio, que teve, sim, uma contenção de despesa. Tanto é que o grupo vencedor do Grêmio é a base de 2013, onde esse mesmo Grêmio, como tu mesmo ressaltaste a questão do Odair, era um Grêmio que era cobrado. E no momento que o Romildo demitiu ou contratou o Roger, quando veio o Roger, que era para ser o Doriva, é com esse treinador e com esse time que nós vamos disputar.
E foi isso que o Bandeira de Melo fez no Flamengo. Ninguém enxerga que o Flamengo só tem orçamento por causa da TV. Não, o Flamengo tem o melhor estatuto hoje do Brasil. Os dispositivos estatutários do Flamengo são os melhores. E o Bandeira de Melo ficou 3 anos sem ganhar. O Flamengo ganhou aí uma Copa do Brasil, aquela que ganhou do próprio Atlético Paranaense. Onde quero chegar com isso, Roberto, fazendo a avaliação dos orçamentos? A questão é que o mata-mata, uma questão de um grupo menor, um poder de mobilização a tiro curto, tu consegue até vencer. Prova que a dupla Grenal está disputando com os 2 maiores orçamentos hoje do Brasil. Só que disputar 2, 3 vezes contra os maiores orçamentos, a tendência é tu não ganhar. A tendência é tu não ganhar. Então, entrando já na avaliação do Inter, o Inter hoje, se pudesse escolher desses 3 adversários, eu acho que escolheria o Flamengo. Claro que o poderio individual do Flamengo, para mim, é o maior deles hoje, dos 4. Mas o conjunto do Flamengo, para mim, não é. Da mesma forma que amanhã a gente pode chegar no Maracanã e tomar 2, porque o Flamengo é um time que ataca, é um kamikaze, como se diz, ao mesmo tempo o Inter pode fazer fruto disso conjunto, segurar o Flamengo, o Inter tem uma postura de segurar o time e em 1, 2 bolas fazer o gol. É a estratégia de jogo que o Inter tem. Pode dar certo, como pode não dar. Mas, teoricamente, dos 4, eu acho que o Inter pegou o melhor adversário. O Grenal, porque é clássico, fica muito de igual para igual. O Grêmio tem, sim, um conjunto de muitos anos. O Palmeiras eu acho mais difícil. Nós enfrentamos o Palmeiras na pele. O Palmeiras, além de um conjunto bem estável e competitivo para o mata-mata, o Palmeiras tem peças individuais. Então, fazendo uma avaliação com os orçamentos, eu acho que o orçamento, sim, ele pesa. Porque se nós tivermos mais de um confronto, a gente vai sentir isso, e o campeonato de pontos corridos mostra isso. Então, por isso mesmo, eu como colorado, acho que o encaminhamento do Grenal na Copa do Brasil, ele está bem, ele está aí 95% encaminhado. Agora, na Libertadores, acho muito difícil para o próprio Inter e para o Grêmio por essas questões. Agora, o Grêmio vai encontrar essa dificuldade com o Palmeiras, porque o Palmeiras, além de ter investimento, de ter peças individuais, o Palmeiras é competitivo, diferente do Flamengo. O Flamengo joga para frente, o Flamengo tem peças individuais, mas não joga competitivo, joga aquele futebol encantador, aquele futebol que se der certo, toca 1, 2, 3... mas também se não der certo... Tomadores do Emelec, exato, né? Legal, daqui a pouco a gente vai voltar a falar sobre o Internacional, você já viu, né, que nós trouxemos já um teaserzinho do que vamos falar do Inter. Está conosco aqui hoje o Felipe Assunção, ex-conselheiro, torcedor do Inter, Roberto Titz, gremista, gestor esportivo, e também o Geraldo Andrade, que é jornalista. Eu estou gostando do Titz, porque fazia muito tempo que não me chamavam de Titz. É que se um Albrecht não chamar um Titz tá perfeito. de Titz, não, né? Tá perfeito. É que como aqui no nosso português adaptar todo mundo de Titz, às vezes alguém me lembra que o Titz cai muito perfeitamente colocado. Meus parabéns ao jornalista condutor do dia de hoje. Obrigado, bondade sua. Eu, como um Albrecht, né, alemão desse jeito, eu acho que meu pai me deserda, né, se eu disser Titz, então. Mas, claro, quem conhece abrasileiradamente o Titz também, estamos falando com carinho da mesma pessoa. Campeão gaúcho, hein? Não, aqui, o brasileiro fala Tias. Tias, Vamos falar, Abel, Tias. Sim, já escutei de tanta coisa. Então, nós estamos... E como é gostoso, né, a gente falar de um meio de semana, faz tempo que a gente não tem 2 grandes jogos da dupla Grenal, né? De certa forma, o Felipe antes falou que o Grêmio pegou o Bahia, pegou o Atlético, o próprio Internacional também, Nacional do Uruguai não é lá não é mais um grande time, é uma grife ainda. Mas como é bom a gente falar de Grêmio e Palmeiras, de Flamengo Internacional, um meio de semana assim, para a gente ficar falando 36 horas por dia sobre futebol. Já nós vamos falar do Inter, já tivemos um teaserzinho aqui do Felipe. Mas antes, está na hora da janta, eu quero que você assista um VT, um vídeo sobre a Frigigold, que vai mudar o seu conceito sobre cozinhar. Acompanhe. Participando o Alexandre Alisson e também o Flávio Carvalho, Alexander Alisson e Flávio Carvalho, lá de Curitiba, acompanhando a internet. Proporciona isso, né? Você pode acompanhar o Cadeira Cativa de outros estados, até de outros países, como Volte e Meio Rec, lê os recadinhos. Não adianta fazer pressão que o Atlético não vira o fala. Tem os gremistas aqui já estão acusando o golpe aí. Pessoal de Curitiba, um abraço para o Alexandre Carvalho, está dizendo assim, Dali Grêmio.
botou 3 troféus aqui, deve estar em busca do 4º. O Jarbas Zampier, Mengão, TJ. Olha só, já tem gente aí aquecendo o secador. Abraço pro Jarbas. Robson Borges também está participando. Everson Baumhard, Sapucaia do Sul. O Armin Schink, lá da linha Lavina, São Paulo das Missões, interior do estado, está dizendo assim: tricolor é copeiro, Grêmio 1-0. Muitos estão dizendo que 1-0 hoje é goleada porque não toma gol fora e vai para o Pacaembu, que é um campo um pouco mais neutro. Se fizer um gol, o Palmeiras tem que fazer 3. Lembrando, então, que Copa Libertadores tem gol fora de casa, Copa do Brasil não. Abraço também para o Alexandre Carvalho. A máquina tricolor vai atropelar quem estiver na frente. Um abraço para o Alexandre Carvalho, esse é o pessoal participando. Deixa eu dar uma lida aqui nas informações de Inter e Flamengo para subsidiar o nosso debate. Já vou abrir aqui para o pessoal, começando pelo Felipe, que é ex-conselheiro torcedor do Inter. O Inter viajou agora há pouco para o Rio de Janeiro com o Edenilson, mas o volante não deve atuar amanhã contra o Flamengo. Bruno Silva e Nonato disputam a posição do camisa 8 colorado. Mesmo sem estar 100%, Lindoso deve começar a partida. Já jogou no sacrifício lá em Minas contra o Cruzeiro. Ele mesmo admitiu em entrevista coletiva essa semana que foi para o sacrifício, mas eu gostei de uma coisa que ele falou, vou jogar depois para vocês comentarem. Ele disse assim: olha, eu não estava 100%, mas quando eu entro em campo, não me apoio nessa muleta. Eu vou às ganhas. Eu vou para dentro, eu vou para o jogo. Ele disse que quando o treinador bota ele mesmo, ele entrando 100%, lá no jogo ele está 101%, está ligado e não usa essa questão de lesão como desculpa. Gostei desse posicionamento do Lindoso. Existe uma dúvida entre Sobis e Nico Lopes. Sobis um pouco mais para reter a bola, Nico Lopes um pouco mais para dar velocidade. O provável Inter, Lomba, o Bruno que vem ganhando moral junto ao técnico e também a torcida. Estava na reserva do outro time, me foge o nome do time que ele estava antes. São Paulo, né? Estava na reserva, um pouco esquecido. O Odair Helman está recuperando o Bruno também. Moledo e Cuesta, sólidos, indiscutíveis. E o Wendel fechando a lateral esquerda. Lindoso, Bruno Silva ou Nonato ou Edenilson. Acho que o Edenilson vai viajar só para dar força anímica. Patrick D'Alessandro e Sobis ou Nico Lopes. E o 9 ao Guerreiro, não tem discussão. Sobre o Flamengo, a informação que chega do Rio de Janeiro nesse final de tarde é que Gabigol não vai jogar, voltou a sentir dores musculares e estaria fora da partida. É migué, não é migué, é o mesmo caso do Edenilson, vai para concentrar, mas vai para dar apoio anímico. O Flamengo não tem muita tradição de dar esses migués. Quando eles falam mesmo e, enfim, não ficam lamentando muito. E aí? Vai dar para o Inter? Qual é o posicionamento que o Inter tem que ter amanhã? Qual é a tua análise, Assunção? O que é que você está vislumbrando até dessas informações aí? Lindoso não está 100%, mas quando o Farden vai, joga as veras. Edenilson vai mais para dar aquele apoio para o menino Nonato? Ou você acha que o recém-chegado Bruno Silva, 33 anos, tem casca, tem que jogar? Não, primeiro, né, Thiago, acho que o melhor momento impossível para o Inter, né? O Inter está bem consolidado, acho que é inegável deixar de fazer a avaliação dos 4, principalmente com o Palmeiras. Eu acho que dos conjuntos, o melhor conjunto tático de desenho em campo é do Inter hoje, e principalmente se tratando contra o Flamengo. E só tem uma questão para o jogo de amanhã que me deixa um pouco preocupado. Eu não tenho dúvidas que o Nonato vai jogar no lugar do Edenilson, pela sequência, por ser sempre ficha 2. O Lindoso vai entrar, como disse na própria coletiva, vai entrar para se dedicar, enfim, vai ter que assumir essa dor e jogar como jogou contra o Cruzeiro. O Inter mantém a espinha dorsal, mas tem uma questão, eu torço, mas fico sempre com o pé atrás, porque acho que a gente não deve ser muito faceiro. E o time do Odair não é muito faceiro, é um time competitivo, no Beira-Rio é um time agressivo, mas fora de casa, apesar da performance, todo mundo dizer que o Inter não vinha ganhando no Campeonato Brasileiro, mas performance fora de casa, o Inter é um dos melhores do Brasil. Só perde para o Palmeiras, se eu não me engano, e pode puxar o Maurício quando está aqui, ou alguém sempre puxa o número. Então, o que me deixa preocupado é a questão da escalação do Sobis. Tu acha ruim? Eu acho que o Sobis vem
vem sendo o melhor ficha 2 possível e vem se Mas apresentando muito bem. Também, desde não, mas que quero chegou chegar. Guerreiro. O que me deixa preocupado pro jogo de amanhã e entre a avaliação desses 4 melhores da Libertadores é que o Inter não tem um quesito bem consolidado para mim, que é a velocidade. E para jogar fora de casa, precisa-se de velocidade, porque o Inter é um time que domina, que arma bem do meio campo para trás. A zaga do Inter não toma gol há muitos jogos. Por uma questão, vamos pegar o último jogo, o último grande confronto fora contra o Cruzeiro. O Inter só começou a duelar e só chegou a falta e a batida do Guerreiro e o gol do Edenilson por uma questão. E essa questão passa pelo jogo do Nacional também, que foi a segunda vitória de grande relevância fora, o Wellington Silva. Não estou dizendo que o Wellington Silva tem que iniciar de titular, não. Mas um jogador de velocidade deixa o Inter mais equilibrado, o Inter com desafogo, o Inter com aquela bola de facão, como é o Everton no Grêmio, como é o Dudu no Palmeiras, como é o próprio Bruno Henrique no Flamengo e outros jogadores. E o Inter não tem esse jogador de característica. O que mais se aproxima é o Nico Lopes, mas o Inter tem o Wellington Silva. Então, eu acho que tem que jogar o Nico Lopes. Nico Lopes entrando é um desafogo, é uma válvula de escape para o Inter, para esse Flamengo que vai jogar assim em cima do Inter, que vai se atirar. Vai abrir espaço, mas para abrir espaço tem que ter velocidade. E o Inter não tem essa velocidade iniciando com esse time. Então é algo que aí o Odair, melhor que ninguém, está vendo lá as peças. Como o Inter vai se portar? Vai se portar como se portou contra o Cruzeiro? Eu acho difícil, porque o Flamengo ataca e agride o tempo todo, diferentemente do Cruzeiro. Então tem que ter o Nico Lopes. E num segundo momento deve entrar o Wellington Silva, senão o Inter fica muito acuado e o Flamengo é um time que tem muita qualidade técnica e tu não pode ficar muito acuado, senão o Flamengo vai encaixotar o Inter. Então é esse dilema. Eu acho que o Inter não tem que ir com o Sobis e tem que ir com o Nico. E não tenho dúvidas que o Wellington Silva tem que entrar. Eu concordo. Roberto Tits. Eu concordo e acrescento um dado, assim, que é... Embora tenha falado quase que especificamente de um nome, eu vejo como também, concordando, com um contexto maior ainda. É não ter o Edenilson, que é o melhor jogador do meio do campo do Inter, disparado há bastante tempo, merecendo convocação, etc, etc. E ter ao mesmo tempo o D'Alessandro Sobis. Este é o grande problema para mim. Assim, não é só porque o Edenilson é um jogador e meio. Tu tá perdendo um jogador como Edenilson e tá colocando 2 jogadores, desculpa a expressão, velhos, mas para ser direto no raciocínio aqui, num jogo que o Maracanã é imenso, um campo enorme. Eu ficaria com o Nico, sem dúvida alguma, até pela juventude, entre aspas, dele, de ajudar a defender, a fazer o reco-reco ali pela esquerda, que ora Patrick, ora ele fazem tanto no ataque quanto na defesa, e se perderia sem ter ele. E acho que a entrada do Wellington Silva deveria ser já no início do jogo. Ele é um jogador que corre o campo inteiro e vai dar o desafogo lá na frente. Começar sem Edenilson, com Sobis e D'Alessandro, ao meu ver, é o pior cenário que o Inter pode encontrar neste momento de mata-mata. Porque esse jogo lá vai ser o jogo decisivo, na minha concepção, para o Inter, porque aqui a gente sabe que o Inter na pressão, com os jogadores todos provavelmente completos, com a torcida a favor, a tendência é que o Inter ganhe do Flamengo no Beira-Rio. Agora, é lá que o Inter tem que decidir. E eu acho que está um time muito faceiro. Tem que voltar vivo. Geraldo Andrade, Wellington Silva, atleta aí que foi mencionado até pelo Roberto, era um atleta que, se fosse devolvido para o empréstimo, acho que do Fluminense, o torcedor do Inter, né, ia dizer, olha, passou por aí, assim, de passagem. E hoje já é especulado, inclusive, como ficha 1, tu disseste, né? O Felipe disse antes do fichão Sobis. Mas, Geraldo, qual a sua opinião sobre esse atleta? E acho que a grande discussão é essa, né? O tamanho da ausência de Edenilson, que vem sendo especulado para a seleção brasileira, e eu corroboro com essa tese. Eu acho que o Edenilson está mostrando bola hoje para beliscar uma vaga na seleção do Tite. É um jogador que faz uma função muito parecida com o que o Paulinho fez e deu muito certo na outra geração. Depois na Copa acabou não dando muito certo o Paulinho. Mas, Geraldo, a sua opinião sobre o tamanho da ausência de Edenilson e também o Wellington Silva, uma grata surpresa. Mais um atleta, antes eu falei do Bruno. O Bruno era reserva do Bahia, estava cedido para o Bahia pelo São Paulo. Mas é mais uma recuperação do Papito, né?
o Odair Hellmann que recuperou esse jogador para o Inter, Geraldo. O Bruno, para mim, foi um achado do Internacional. Eu acho que esse atleta está conquistando o espaço dele. E hoje eu digo que o Internacional está muito bem servido de lateral, né? Com esse jogador Bruno. O Edenilson, não tem como tu mensurar o que é a falta dele, que é, sem dúvida alguma, um dos melhores jogadores na posição hoje no Brasil. Além de ser maratonista, né? Exatamente, exatamente. O que eu vejo hoje, concordo plenamente com o que o Felipe e também o Roberto falam, é que o Internacional não pode amanhã entrar com um esquema chama-derrota. Tem um amigo meu que é colorado, que assiste os jogos, às vezes nós ficamos conversando no WhatsApp, ele diz, olha, o Odair já está com um sistema chama-derrota, né? Se o Internacional entrar com o D'Alessandro e também com o Sobis, para mim um sistema chama-derrota. O Internacional não pode se encolher amanhã com o Flamengo. Ele tem que dar a história do contraveneno. Vai jogar com uma equipe, com um estádio com 60 mil pessoas, uma equipe que joga para cima o tempo todo e vai jogar encolhido. Não. Ele tem que entrar com um sistema que dê a resposta à altura do Flamengo amanhã. E eu acho que o Wellington é o jogador para fazer esse tipo de artimanha amanhã. É partir também para cima do time do Flamengo. Porque se começar a ficar se encolhendo, e várias vezes o Inter fez isso em jogos passados, às vezes fazia 1-0 e começava a se encolher, não pode se encolher. Claro que vai ser um jogo estratégico. Aliás, tem uma questão até que eu queria levantar com os companheiros aqui presentes. Nós temos 4 treinadores amanhã e o único que não tem uma história hoje, ainda em nível nacional, e o Roberto até falava sobre isso, é o Odair. Porque tu pega o Renato, que já tem uma história. O Filipão, todos nós conhecemos a história do Filipão. E o técnico do Flamengo também é um técnico que também tem uma grande história. Então, é um jogo de muita estratégia, tanto hoje com o Grêmio e Palmeiras, como amanhã Internacional e Flamengo. É um jogo de estratégia de treinadores. Quem vai ser o treinador que vai ter estratégia? Se o Odair entrar com essa estratégia de D'Alessandro e do Sobis junto no jogo de amanhã, na minha opinião, é um sistema chama-derrota. E eu acho que aí começa a complicar um pouco mais. Tem que partir para cima do Flamengo, claro, partir naquela fechado, como o Inter tem jogado, bastante fechado realmente, do meio para trás, o Internacional tem estado muito bem, mas não pode se encolher. Acaba levando um gol, levando uma derrota e às vezes com condições até de vencer a partida, né? Daqui a pouco a gente volta a falar. Felipe Assunção, deixo para depois do nosso break. A gente vai falar um pouquinho mais de Inter, vai falar um pouco mais de Grêmio. E aí na reta final do programa, as últimas análises, palpites. Quero saber dos nossos convidados hoje o que é que eles acham para o jogo de hoje e também já arriscando um placar para o jogo de amanhã. Tem o cadeira de amanhã ainda, mas já vamos arriscar aí para o pessoal que está assistindo. Intervalinho e a gente já volta. De volta com o Cadeira Cativa desta terça-feira, quente dentro do gramado, porque fora aí já está 10 graus com sensação já de 9. Você que ainda está indo para a Arena do Grêmio hoje, já está assistindo a gente aí a caminho, se der tempo, pegue mais uma manta, pegue o seu pala, pegue sua japona, seu casaco. Pala. Porque, né, Roberto? Hoje é uma noite para um palinho, assim, aí o cara toma uma aguinha que passarinho não bebe, dá aquela esquentada e vai pro Grêmio, vai pro jogo, vai torcer. Mas vai de pro Uber Grêmio. daí, né? Não, com certeza. Aí tem que ir de Deixar aplicativo, claro, não pode beber e dirigir, não, a não ser que você seja o motorista a rodar, então não beba nada. Se bem que quem bota pala pode ir a cavalo também. Também. Sabe que tem cavalódromo lá no estacionamento? Não tem problema nenhum. Então nós estamos fazendo esquenta aí, falta 1h15 minutos para o espetáculo, para rolar a bola no relvado verde lá do Humaitá, como diria aquele narrador esportivo antigo. Mas vamos... sim, a live, né? O pessoal está me lembrando aqui da live. O Sérgio Raimann está assistindo, abraço para ele. O Leandro Medeiros está dizendo assim, grande visão, Felipe, ótimo comentarista. Tá gostando da tua opinião, tá corroborando contigo. Um abraço ao Leandro, não conheço, não é, né? Às vezes deve ser colorado, deve ser colorado. Tem uma leve impressão. Obrigado, Leandro, pelo elogio. Abraço para o colorado Mozart Feld, também lá em Curitiba, bastantes gremistas e colorados em Curitiba, tá dizendo assim, excelente programa, adorei os comentários, grande abraço TJ, valeu, amigo Mozart, obrigado, colorado. Mesmo fora da querência, mas também acompanhando Cadeira Cativa, um programa tradicionalíssimo do futebol gaúcho. Vamos ainda falar um pouco mais de Inter. Felipe, você tinha pedido a palavra, a gente foi para o break, daqui a pouco preciso fazer mais um break.
Mas vamos ainda falar, então, nesse bloquinho do Inter, arremate final aí. Amanhã o Cadeira vai repercutir muito ainda no Internacional. É que o Geraldo estava falando da questão de amanhã do jogo, especificamente do Inter, da questão tática. A gente falou muito aqui da postura do Inter, das peças, e tem uma questão. O Flamengo vem num crescimento. O treinador português teve alguns equívocos, principalmente no enfrentamento contra o Emelec, serviu de correção, mas ele, como não conhece ainda a aldeia, como se diz, ele ainda aplica algumas questões que são fora da naturalidade do futebol brasileiro, principalmente no mata-mata, tu não jogar o xadrez, tu ser agressivo. Ele mesmo disse que estava priorizando mais o Brasileirão que a Libertadores. Alguém deve ter soprado para ele, olha... Então, não, e o maior anseio do Flamengo aí nos últimos anos é a Libertadores. Então, o que pode ser positivo amanhã para o Inter? Daqui a pouquinho o próprio Flamengo não optar pelos dois volantes, optar pelo Gerson ali como segundo volante, como ele mesmo já disse, que é uma alternativa que ele pensa o futebol do Flamengo assim. Então, se tu abrir demais o time, a gente sabe como é que funciona, né? Um time bem postado, que sai na hora certa, 4-1-4-1, é algo positivo para o Inter. Então, essa questão tática, a oscilação dos treinadores, apesar do Odair buscar afirmação com título, eu acho que o Odair já vem buscando uma afirmação com resultados. Isso é importante nesse princípio. E o Odair vem consolidando a sua equipe. A sua equipe tem equilíbrio. A equipe do Odair vem em evolução. O Inter cresceu nesse ano, cresceu nesses 6 meses. O Inter já teve um enfrentamento à altura que lhe deixa aí candidato sim ao título, que foi o enfrentamento com o Palmeiras. Então, essa oscilação do português pode fazer com que o Inter se torne, daqui a pouquinho, mais competitivo do que foi e encaminhe uma classificação. Eu tô apostando em Lindoso e Bruno Silva. Eu acho que por 2 fatores. O primeiro, ele não vai botar o menino... Não é uma fogueira, o jogador profissional tem que estar preparado, mas 75 mil pessoas, primeiro jogo, quarto e final, né, um peso. Eu acho que ele vai botar Lindoso e Bruno Silva, por causa que o outro é menino e por causa do entrosamento que os dois tiveram no Botafogo. E se a gente puxar o histórico recente, foi um bom Botafogo. Não, mas então vamos pegar a análise do Roberto aqui. Eu acho que o problema não está ali, eu acho que o problema está lá na frente. Eu fico pensando assim, usando o teu raciocínio, eu concordo contigo, se eu estou no lugar do Jesus... E quem vai jogar é sozinho não, mas lá na frente o Guerreiro, que não é um velocista, né, até por conta da idade. E quem vai chegar próximo a ele é D'Alessandro e Sobis, ou seja, jogadores muito mais de articulação e armação do que propriamente de velocidade. Particularmente, se eu sou o treinador do Flamengo, eu solto o Flamengo. Não, e em cima dessa tua linha de raciocínio, discordo de ti, Thiago, nesse ponto do Bruno Silva. Por quê? Se é que o Sobis realmente vai sair titular, tu já perde velocidade sem Edenilson. Ó, já perde velocidade sem Edenilson. Se tu colocar o Bruno Silva, tu perde mais velocidade ainda. Então tu coloca ainda o Nonato, que tem mais vitalidade, por ser jovem. Ele não é um jogador de característica veloz, mas ele é um jogador que tem mais vitalidade, chega mais nos 2 pontos do campo e tem uma articulação de passe melhor. Então, assim, se joga Sobis, não joga Bruno Silva. Se joga Nonato, daqui a pouquinho pode jogar Sobis. Então, perde muita velocidade. Intervalo comercial e a gente já volta para arrematar de Grêmio, que daqui a pouco joga com o Palmeiras. Reta final de programa. Deixa eu saudar o Lucas Xavier, o nosso Tits já falou um pouco antes, ele é estudante de jornalismo. Qual é o teu palpite para hoje e amanhã, ô Xavier? Eu acho que o Grêmio aqui vai levar um gol. É? Eu acho que o Palmeiras vai marcar gol. Já não gostei tanto dele. Palmeiras marca gol e o Inter amanhã. Eu retiro o meu elogio a ele. Eu continuo aceitando. E amanhã? Eu acho que amanhã o Inter ganha mais de 1 a 0. O Inter... Eu não sei porquê, mas acho que ele é mais para vermelho do que para azul. Valeu. Eu acho que ele deveria participar de alguma coisa na área da agricultura, pecuária. Lucas Xavier, estudante de jornalismo, primeiro semestre, seja bem-vindo. E se você é estudante de jornalismo, gosta de futebol, torce pro Grêmio, torce pro Coritiba, vai ser difícil achar alguém aqui, mas venha assistir a gente com a nossa produção, vai ser uma alegria pro REC, pros convidados. Afinal de contas, essa gurizada que está entrando na faculdade, está buscando conhecimento e empreendimento aí, está buscando também seu lugar ao sol. Aqui é a universidade ao vivo. Né? Eu tive um radialista, o meu primeiro empregador a rigor, dizia, olha, a faculdade é aqui, e nós aquele ambiente do rádio, enfim, aprendendo bastante. Então, seja bem-vindo, Lucas Xavier. Rapidamente, mais alguns
comentários aqui na live. Eduardo Silva Nascimento, obrigado aí pelo elogio ao programa. Leandro Medeiros participando. Rafael Abreu, doutor Rafael Abreu, professor, advogado. Que bela dupla hoje, TJ e Felipe juntos. Obrigado, Rafael Abreu. Um grande abraço colorado. E também o Cristiano Alexandre Ruff, no interior do Rio Grande do Sul, está assistindo. Os últimos instantes agora para a gente falar um pouquinho mais de Grêmio. E o André vai desencantar hoje. O torcedor está aqui no WhatsApp, estava me cobrando. E o André é inadmissível. Mas o homem até que fez uns golzinhos decisivos. Geraldo. O torcedor pega muito do pé do André, né? Eu acho assim, Thiago, que necessariamente o jogo de hoje, Grêmio e Palmeiras, assim como amanhã, mas como o jogo é amanhã, tem tempo para discutir isso aí, passa pela estratégia dos treinadores, né? Tanto o Filipão como o Renato vai passar pela estratégia dos dois treinadores, a vitória de um e de outro. Fica difícil a gente dizer, Grêmio ganha, Palmeiras ganha. São duas grandes equipes. Vai ser um jogo muito complicado para qualquer das duas equipes. A equipe que conseguir vencer o jogo hoje aqui, ou Palmeiras ou Grêmio que vença, vai dar um passo muito grande para passar para a próxima fase da competição. Mas vai passar necessariamente pela estratégia dos treinadores, tanto do Renato como do Filipão. Eu espero que o Grêmio consiga vencer o jogo, porque é mais um gaúcho que participa, é clube da nossa terra, como eu espero que o Internacional vença amanhã também, mas necessariamente vai passar pela estratégia dos treinadores. Roberto, o Filipão tem uma dúvida no meio-campo. Zé Rafael, que é o famoso enganche que os portenhos falam, é um terceiro para quarto homem de meio-campo. Bom jogador. Ou então o William Bigode. Que dúvida ruim, né, Felipe? Ou tu tem um baita jogador ou tu tem um baita jogador para mas eu acho que vai o William ainda, né? O jogador Bigode. com mais espaço. Atacante. E tem um currículo maior também do que o Zé veio do Bahia, fez um brasileiro maravilhoso, né? Mas o William tem um histórico, embora também no Cruzeiro nunca tenha sido um jogador titular absoluto e indiscutível lá no Palmeiras. Eu acho que o Filipão passa pelos pequenos detalhes que eu concordo vão fazer a diferença, e isso passa também, obviamente, pelos treinadores, né? Em defesa do Renato, TJ, eu até diria o seguinte, Tardelli, Luan, quem fosse o segundo ou o suposto centroavante, nunca responderam nem para a torcida e nem para o Renato para justificar tirar o André do time. Então, eu acho que o Renato vai com ele por conta de ser o que tem de melhor tem que torcer e não nos assustemos se sair um 0-0, 1-1. Isso, porque... vamos para os palpites. Geraldo, palpite para hoje e para amanhã. 1-0 hoje o Grêmio e 1-0 Inter amanhã. 1-0 Grêmio hoje, 0-0 Inter amanhã. 1-0 Palmeiras hoje e amanhã 1-1. 1-1. Legal, então esses os palpites aí para você. Obrigado pela presença de todos. Obrigado a você. Luiz Carlos Reck na Rádio Grenal, hoje a partir das 9h30. Bom jogo, gremistas. Até amanhã.